Hoje a gente mergulha em Jeremias capítulo 25. O contexto aqui é o 4º ano do rei Jeoaquim, lá em Judá, e o 1º ano de Nabucodonosor, na Babilônia. Um momento bem tenso, né? Sim, tenso mesmo. E Jeremias começa, fazendo um balanço, né? Ele diz que por 23 anos, desde lá da época do rei Josias ainda, ele está falando, está transmitindo a palavra de Deus para o povo de Judá, para Jerusalém, repetidamente. Mas, nada. Ninguém ouvia. Impressionante, 23 anos falando e sendo ignorado. Exato. E o texto até reforça, sabe? Diz que Deus não mandou só ele, mandou vários profetas, seus servos, insistentemente. A mensagem era sempre a mesma, basicamente. Olha, se afastem dos seus maus caminhos, da idolatria, para poderem continuar aqui, na terra que eu dei a vocês. E tinha uma promessa junto, né? Tinha. Não fiquem indo atrás de outros deuses. Não me provoquem com as coisas que vocês fazem com as mãos. Aí eu não faço mal a vocês. Era um convite claro. Mas a resposta foi silêncio. Recusa total em ouvir. E o próprio texto diz que por causa disso eles provocaram a Deus e no fim das contas trouxeram o mal para si mesmos. E aí, né? É aí que a profecia fica pesada. Fica muito pesada. Porque essa desobediência toda não ia ficar sem consequência. O Senhor anuncia que vai chamar os povos lá do norte e fala especificamente de um: o meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia. Peraí, meu servo? Nabucodonosor, um rei pagão conquistador, chamado de servo de Deus? Isso é forte. É muito forte e não é um elogio, claro. É para indicar o papel dele nesse momento histórico, entende? Ele seria um instrumento, o agente do juízo divino contra Judá e as nações vizinhas. Ah, entendi. O instrumento, para quê exatamente? Qual a consequência que ele traria? Destruição. Total. A profecia fala que Judá e essas nações se tornariam objeto de horror, de zombaria, uma ruína eterna, desolação mesmo. Nossa, e a descrição é bem gráfica, né? Fala que iam acabar os sons de alegria, a voz do noivo e da noiva, o barulho da mó, que é o trabalho do dia a dia, né? E até a luz da lâmpada. Um cenário de desolação completa. Exatamente. Um apagão da vida normal. E com prazo definido, olha só, 70 anos. 70 anos de servidão à Babilônia. 70 anos. É muito tempo. É, mas tem uma revolta interessante na profecia. Porque depois desses 70 anos, o próprio rei da Babilônia e a nação dele seriam punidos por causa da culpa deles. A terra deles também viraria uma desolação para sempre. Ah, então o instrumento do castigo também seria julgado depois. Exatamente. Mostra que a justiça de Deus é abrangente, né? Alcança todo mundo. Ninguém fica impune no final. E para ilustrar isso vem aquela imagem poderosa. Deus entregando um cálice para Jeremias. O cálice do vinho do meu furor. O que significa isso? É uma metáfora fortíssima para a ira divina sendo derramada, como um vinho que embriaga e derruba. Jeremias tinha que dar esse cálice para todas as nações beberem, e quem bebesse ia cambalear, enlouquecer, por causa da espada do juízo violento que Deus ia mandar. E a lista de quem bebe é enorme, né? Enorme. Começa com Jerusalém e Judá, claro, mas aí vai Egito, Filisteus, Edom, Moabe, Amon, Tiro, Sidom, os reinos da Arábia, basicamente todos os reinos sobre a face da terra. E por último, um nome meio misterioso, o rei de Sésaque, que a maioria entende como um código para a Babilônia. Ela também beberia. Então até a Babilônia, que foi o instrumento, no fim das contas, beberia do cálice. Sim, a ordem é bem direta. Bebam, fiquem bêbados, vomitem e caiam para não mais se levantarem. É o juízo final sobre eles. E não tem como recusar pelo visto. O texto fala que mesmo se eles não quisessem beber, Deus diria, vocês terão que beber. O julgamento é inevitável. Inevitável. E começa por onde? Pela cidade que leva o meu nome, que é Jerusalém. Mas dali se espalha para todo mundo. O capítulo termina com umas imagens bem
intensas desse julgamento. Muito intensas. O Senhor rugindo lá do alto como um leão que devasta seu esconderijo. Ou como quem pisa as uvas na vindima, sabe? Aquele barulho, aquele tumulto chegando até aos confins da terra. É um acerto de contas com todas as nações. A espada contra os maus, os mortos pelo Senhor espalhados por toda parte. Sem ninguém para chorar nem para enterrar. Vão ficar como esterco no chão. Terrível. É pesado. Os líderes, os pastores, como o texto chama, lamentando porque as pastagens, ou seja, o povo e a terra deles, foram destruídos pela ira ardente do Senhor. Exato. Não há para onde fugir. Bom, então, Jeremias 25 é o ufa, um recado muito duro, né? Sobre as consequências de virar as costas para Deus de forma persistente, de seguir a idolatria. É uma profecia de juízo que começa com o povo escolhido, mas que não para ali. Se estende para as nações vizinhas e até para a Babilônia, que foi usada nesse processo todo. Sim, é um quadro bem sombrio do juízo divino. Mas talvez um ponto final para a gente pensar, né? É essa questão de Nabucodonosor ser chamado de servo de Deus. Um rei pagão, um opressor, usado como instrumento divino para executar um juízo que foi, em parte, provocado pela desobediência do próprio povo de Deus. O que essa dinâmica toda, onde a falha humana meio que ativa uma resposta de Deus, que usa até poderes hostis, o que isso nos faz pensar sobre, sei lá, a soberania de Deus e a nossa responsabilidade humana na forma como a história acontece? Fica aí a reflexão